Fala galera, meu nome é André Schmidt, jornalista do blog do Garone, e eu tô mais uma vez, que é claro, para falar de Vasco. Bom, antes de começar essa análise aqui de Vasco 1, Boa Vista 0, faço convite a você que é novo aqui no canal, tá passando pela primeira vez, para você se inscrever, deixar seu like e deixar seu comentário também se você assistiu a partida, o que você achou desse jogo. Bom, primeira vitória do Vasco na temporada, um gol no finalzinho ali do Germancano, 49 minutos já do segundo tempo, um cruzamento do Gabriel Peck, uma jogada iniciada por ele também, ele rouba a bola, leva na diagonal e faz o cruzamento, e o Vasco conseguiu nessa primeira vitória na temporada. É um resultado importante para o Vasco ter tranquilidade para esse iniciozinho de temporada. Cheguei a escrever na sexta-feira na minha coluna lá no torcedores.com como o Abel já vinha sendo pressionado desde que chegou ao clube, já chegou com uma rejeição muito grande e tinha que mudar isso rapidamente nesse início de temporada, e o Vasco dentro de campo ainda não tinha apresentado nenhum resultado e dessa vez continua sem apresentar resultado, mas a vitória tira um pouco do peso. O Vasco tem uma partida importante dia 5, se eu não me engano, contra o Oriente Petroleiro, estreia na Sul-Americana e aí sim, jogo para valer, jogo que pode mudar a vida do Vasco na temporada, uma partida já eliminatória, a primeira de duas, é claro, o Vasco depois vai jogar na Bolívia, mas uma partida que começa a definir algumas coisas em relação ao ano do Vasco. Bom, mas vamos lá. Falei que o Vasco não atuou bem, o Vasco teve mais posse de bola mais uma vez, o Vasco chegou a bater 70% de posse no primeiro tempo, terminou o jogo com 62% de posse de bola, mas com muita dificuldade para criar, assim como foi contra o Bangu. Confesso que eu não vi a partida contra o Flamengo, que não teve transmissão, teria que ter ido ao Maracanã, eu não fui, mas muita gente reclamou também desse problema de construção do time. O Vasco começou muito bem contra o Flamengo, depois teve uma queda de rendimento e vi muita gente reclamando dele atuar com 4, 5 atacantes. Bom, vamos lá. Eu cheguei a fazer um vídeo aqui quando o Abel foi contratado, analisando o estilo de jogo do Abel. A ideia de jogo que ele mais utilizava seria um 4-2-3-1. Claro que isso durante as partidas tem algumas variáveis. Eu citei, inclusive no vídeo, que os laterais apoiavam bastante. Citei inclusive o caso do Fabrício, que chegou a passar pelo Vasco, lateral esquerdo, e o Gilberto, que também passou pelo Vasco, que marcaram muitos gols atuando com ele. É uma das características, exatamente porque o Abel faz a chamada saída lavolpiana, a saída de três. Ricardo Lavolpe, um técnico argentino, criou isso há alguns anos, chegou a ser treinador da seleção mexicana, que a ideia é o quê? É exatamente como é que faz esse Vasco. Fazer recuar o primeiro volante entre os zagueiros para liberar os laterais e avançar. Então o Vasco acaba jogando, na verdade, com essa primeira linha de três, dois volantes mais à frente, que são os responsáveis por receber essa primeira bola, por jogar atrás dessa primeira linha defensiva do adversário. Os laterais afundam com dois atacantes. A ideia do Abel sempre foi jogar com dois meias, era assim que ele jogava no Fluminense com Sornosa e Scarpa, Arrascaeta e Everton Ribeiro, o Diego e Everton Ribeiro no Flamengo, D'Alessandro e Alex no Inter, enfim. No Vasco ele não tem essa opção, então acaba usando dois atacantes, que são Thales Magno e Marrone. E isso, para mim, é o grande problema desse time do Vasco. O Abel, em algum momento, vai ter que começar a entender que ele não tem as peças para jogar nesse esquema. Eu falei aqui, o Vasco acaba fazendo um 3-2-4-1, na verdade, quando tem a bola e tem a bola a maior parte do tempo. Então, durante a maior parte do tempo, o Vasco se apresenta nessa condição. Qual é o problema de você jogar com Thales e Marrone nessa função? O Thales menos ainda. O Thales tem qualidade no último passe e contra o Boa Vista deu um bom passe para o Marrone perdeu a oportunidade no contra-ataque, poderia ter sido 1-0 ali para o Vasco com 14, 15 minutos do jogo. Depois ele deu mais um bom passe para o Pikachu, mas a bola acabou correndo um pouco demais, o goleiro antecipou, mas é um jogador que tem visão de jogo. O Marrone não tem essa característica. O Marrone é um velocista. O Marrone joga muito melhor pelos lados do campo e até por hábito. A gente fala muito em posição, fulano é atacante, fulano é meia. Na verdade, esse jogador se acostuma a fazer certos tipos de função. Tanto o Thales, mesmo o Thales, que tem mais qualidade, está acostumado a jogar pelos lados, indo até a linha de fundo, buscando mais o lado do campo do que o meio. E o Marrone, principalmente, acaba tendo muito mais dificuldade, porque ele não tem essa qualidade no último passe. Inclusive, no segundo tempo, se eu não me engano, ou ainda no finalzinho do primeiro, agora eu não vou lembrar, ele chegou, foi no final do primeiro tempo, ele chegou a cortar para o meio, limpou dois jogadores, o Thales se apresentou na direita livre e ele tentou carregar um pouco mais para tentar a conclusão, provavelmente acabou sendo desarmado. Tinha a chance ali de dar aquele passe. Um meia, por exemplo,
um jogador habituado a fazer essa função, a se apresentar entre as linhas um pouco mais atrás para criar, provavelmente já teria dado o passe muito antes e o Thales Magno teria tido uma melhor condição de jogo. O Thales mesmo, em alguns momentos, acaba prendendo mais a bola, porque é característica dele buscar esse jogo 1 contra 1, esse duelo mais individual, buscar o drible. Um meia de criação, quando a gente fala aqui, em camisa 10, essas coisas que falta ao Vasco, não é simplesmente um cara para dar o último passe. É um jogador que, por característica, já recebe, já se movimenta nessa linha atrás dos volantes para receber e dar um passe rápido. Isso é característica do jogador. Por isso ele faz essa função durante a carreira dele. Ninguém escolhe em que função vai fazer. As pessoas se adaptam em algumas funções melhores. E isso tem complicado bastante a situação do Thales e do Marrone. Mas falei da saída lavoupiana aqui que o Abel gosta de fazer e tem feito. Algumas pessoas me perguntaram no Twitter. É relevante fazer? O Flamengo faz isso, o Santos do São Paulo fazia isso, por exemplo. O Atlético Paranaense faz muito isso, com o Wellington afundando entre os zagueiros. Enfim, é uma forma de jogar, é uma ideia de jogo. Mas quando você faz isso com um time contra o Boa Vista, por exemplo, que só mantém um atacante na frente, porque qual a ideia de fazer essa saída de 3? Não é só liberar os laterais, é você criar superioridade numérica naquele ponto do jogo, ou seja, você vai sofrer a pressão do adversário com 2 atacantes, que normalmente era o tradicional dos times jogarem, um 4-4-2, então, e foi quando foi criada essa ideia, você colocava mais um jogador para auxiliar ali e você ficava 3 contra 2, você conseguia escapar dessa marcação mais alta. Quando você joga com um time que só tem um atacante, que é o caso do Boa Vista, que vinha atuando assim, você passa a ter 3 jogadores seus presos na marcação de só um jogador. O Bruno Gomes recebia essa bola, tendo que ainda encarar, passar por esse primeiro atacante. Ou seja, isso dificultava muito a vida do Raul e do Juninho, que tinham 2 jogadores a mais na linha mais avançada do Vasco, no caso da linha mais recuada do Boa Vista, fazendo a pressão. Então o Vasco fazia uma vantagem numérica numa saída de bola que era pouco pressionada e ficava mais pressionado mais para trás em inferioridade numérica mais para frente. Isso dificulta muito. E o Abel, inclusive, mudou isso no segundo tempo. Quando ele botou o Gabriel Peck e o Vinícius, que muita gente chiou e inclusive eu achei estranha a modificação, o que ele acabou fazendo? Ele liberou o Bruno Gomes para a linha de frente, deixou de fazer essa saída de 3 e manteve só o Castan e o Erley, os 2 zagueiros do time, mais recuados. O Bruno avançou um pouco mais e o Peck, que entrou um pouquinho antes do Vinícius, que vinha jogando mais como meia de armação lá na frente, nessa última linha de 4, 5 jogadores, recuou para fazer a função de segundo volante. Então o Vasco abriu mão da saída de 3 para colocar mais um ponta. O Vasco conseguiu até criar algumas oportunidades, principalmente com o Vinícius pela esquerda, fizeram algumas boas tabelas, até um cruzamento ruim do Gabriel Peck numa jogada boa, teve uma outra boa jogada do Henrique também que avançou, mas na hora do cruzamento a zaga acabou afastando. Então o Vasco passou a criar um pouco mais de dificuldade com a entrada do Vinícius pela esquerda, foi mais incisivo nessas jogadas. E esse recuo do Peck para o meio campo melhorou um pouco, muito pouco ainda porque se espera do Vasco, e uma ideia que talvez pudesse ter sido solucionada, por exemplo, tendo 2 volantes com melhor passe, caso do Andrei e do Marcos Júnior, por exemplo. Tanto o Juninho quanto o Raul são 2 volantes de velocidade, e eles ficaram responsáveis, quando o Abel monta esse time num 3-2-4-1, eles ficam responsáveis por achar os jogadores mais à frente. E não é característica do Juninho e do Raul encontrar esse espaço constantemente. O Raul, inclusive, no primeiro tempo, deu a bola longa, boa, para o Pikachu, o primeiro lance do Vasco, se não me engano, com 4 minutos, mas não é característica dele. O Raul, até em 2019, se notabilizou mais pelos avanços em velocidade pela direita do que realmente na construção de jogada por dentro. Tanto o Andrei quanto o Marcos Júnior têm essa qualidade no passe. O Guarim, que é um jogador que o Vasco ainda tenta manter para o elenco, tem essa qualidade. E o Abel acabou colocando 2 volantes com características bem distintas. E o Vasco, mais uma vez, não andou, não funcionou. E sem achar esses pontos, o Vasco fica naquela bola longa, inversão de jogo para lateral e sem construir realmente com qualidade. Então você tinha dificuldade ali nesses 2 primeiros volantes à frente de achar o passe, você tinha a movimentação errada do Thales Magno e do Marrone, que por ofício são atacantes. Então naturalmente quando vê alguém com a bola, tentam se posicionar à frente, atacar a última linha, ao invés de recuar para receber, para ser o penúltimo homem para dar o passe, não o último homem para concluir. É uma dificuldade que eles
vem tendo de movimentação, e até por isso o Cano se apresenta pouco para o jogo, porque o Cano sim é um atacante de ofício, que participa pouco das jogadas. Inclusive, quando eu fiz a análise dele aqui, falei exatamente sobre isso. É um finalizador. E foi exatamente o que ele fez hoje contra o Boa Vista. Na chance real que ele teve, ele botou na rede. Mas é um jogador que sai pouco da área. Tanto o Thales quanto o Magno, nesse esquema do Abel, são obrigados a se movimentar entre as linhas e não na última linha. A ideia de jogo, até o Thales fez alguns momentos, como eu falei aqui, quando ele acha o Marrone e o Pikachu, mas o Marrone não consegue fazer isso. E você fica dependendo ainda, antes dessa bola chegar para eles, que tanto o Raul quanto o Juninho consigam dar esse passe. Ou seja, muitos defeitos. Em 2019, por exemplo, vi muita gente comentando comigo também, mas se o Vasco não tem essas peças, o Abel não pode jogar assim. Eu concordo em certo ponto. É início de temporada, entendo que o treinador tente colocar em campo o que ele acha que é o ideal de formatação de jogo. O Luxemburgo, em 2019, quando chegou, por exemplo, testou Valdívia, Bruno César e Marquinhos como falso 9. Qual é a ideia? A ideia do Luxemburgo, e quem vê os jogos do Palmeiras hoje consegue entender a ideia de jogo dele, é jogar num 4-2-3-1 com um meia mais centralizado. O Vasco não tinha esse meia centralizado, tentou usar algumas vezes Valdívia e Bruno César, com os dois se revezando como camisa 9, tentou o Marquinho. Quando viu que não deu certo, teve que partir para o 4-3-3, porque o Vasco não tinha meia central, não tinha um centroavante, teve que resgatar o Ribamar, que vinha treinando separado, e aí sim consolidou um time. Mas no início de trabalho dele, ele fez os testes mirando o que ele considerava ser o ideal. O grande problema hoje é que o Vasco tem muita deficiência exatamente no setor que seria o principal do time, que é o meio-campo. Muita gente falando, o Vasco está com um buraco no meio-campo, em alguns momentos realmente estava, principalmente no segundo tempo. No primeiro, acho que o Vasco até conseguia bloquear esses espaços, tanto que teve basicamente 70% de posse de bola no primeiro tempo e conseguia ganhar a segunda bola, mas não conseguia criar com eficiência, exatamente porque não são jogadores de criação, são jogadores de finalização. Então, tanto o Marrone quanto o Thales, e já mais o Germancano e os dois laterais na ponta, se posicionava atacando a última linha e faltava alguém entre as linhas se movimentar ali. É um erro de execução. Se o Vasco tivesse 2, 3 meias, que era a ideia do Abel jogar, é a ideia inicial dele de jogar, facilitaria, porque eles estariam mais acostumados com esse tipo de movimentação, e não é o caso do Marrone e do Thales. Então, acredito que o Abel, em algum momento, se não tiver esses reforços, vai ter que mudar essa ideia de jogo, porque não está funcionando. Não funcionou contra o Bangu, não funcionou contra o Flamengo. Falei aqui, não assisti o jogo, mas pelo depoimento de todo mundo, o Vasco foi dominado e ficou o tempo todo exatamente tentando essa bola longa. E contra o Boa Vista foi exatamente a mesma coisa. Gerava a bola, não conseguia ser eficiente, a movimentação não dava certo, muita gente trombando e acabava que no final tentava uma bola esticada ou outra para um ponta ou direto para o ataque. Bom, mais ou menos essa a minha ideia, essa a minha ideia do que foi esse Boa Vista, do que tem sido esse trabalho do Abel Braga no início de temporada. Muita coisa para ajeitar. Em parte, claro, a execução depende também do técnico, quem dá o treinamento e orienta essa movimentação é ele, o trabalho está no início ainda, acho que dá para dar um respaldo e tem que dar, porque o Vasco não vai mudar de treinador às vésperas do início da Copa Sul-Americana, acho improvável que isso aconteça, até por ter ser chancelado diretamente pelo presidente. A contratação é uma aposta do presidente, que inclusive brigou com o financeiro do clube para contratar. Já fiz vídeo aqui falando, já escrevi texto falando antes também. Eu não teria contratado o Abel Braga, principalmente pelo valor que é pago para ele, muito acima do que o Vasco é capaz de pagar. Então ele tem que dar um retorno também em campo. Só acho que a torcida precisa ter um pouco mais de paciência com esse início de trabalho, mas ele também vai ter que começar a dar alguns resultados e entender que o que ele tem como ideia de jogo no atual elenco do Vasco não cabe. O Vasco não tem os meias que vão se movimentar por dentro como ele espera. E o Vasco vai ter muita dificuldade se ele continuar insistindo com essa ideia de jogo. E isso pode causar alguns danos um pouco mais para frente. Bom, galera, é isso. Mais uma vez eu deixo o convite para você se inscrever aqui no canal, deixar seu like, seu comentário também. Saudações e até a próxima.